Querido, abra essa Bíblia comigo. No livro eu quero começar por Ezequiel, capítulo 1. E aperta o teu cinto que Deus vai falar muito com você nessa noite. Alguém crê nisso? Eu quero pregar hoje para pastores aqui neste lugar. Ezequiel capítulo 1. A partir do versículo 1. Quantos acharam? Diga amém. E aconteceu, preste atenção nisso, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Quem era Ezequiel? Filho de Buzi, sacerdote. A visão aconteceu na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Preste atenção nisso, querido. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhe para cá. Eu quero que você mentalize muito coisas que você gerou no início do ano. Nós vamos falar de colheita. Posso ouvir glória a Deus? Entenda, querido, de uma forma muito especial, que tudo aquilo que você gerou no início do ano, talvez ainda não aconteceu. E deixa eu te explicar isso. Eu, quando tinha 18 anos, joguei basquetebol profissional. Eu lembro muito bem que o meu projeto de vida era chegar com 25 anos e ter um carro e uma casa quitado. E isso não aconteceu. E quando eu gerava isso, eu falava para as pessoas, rapaz, não é assim que funciona. Eu tinha planos, eu fazia planos, né? Eu falava, não, com 25 anos eu vou ter um carro quitado e uma casa própria. Ah, coitado. Não aconteceu. Por que eu estou falando isso com você? Porque existem projetos, querido, que ainda não aconteceram na tua vida, que você gerou, que você escreveu, você planejou, você guardou dinheiro, você conversou com a esposa, você conversou com o marido, e dentro de casa você falou, olha, vamos fazer algumas economias, porque ano que vem eu quero fazer aquela viagem, ano que vem eu quero fazer alguma coisa diferente. E você talvez, no seu coração, você pensou assim, meu Deus, o que deu de errado para eu não viver aquilo que eu planejei? Todos de vocês já fizeram projetos. Alguns aqui já colocaram no papel, ou já iniciaram uma faculdade e não terminaram. Alguns de nós falamos o seguinte, não. Alguns aqui falaram para a esposa, olha, esse ano eu vou reformar a cozinha. Já tem 5 anos e nada acontece, né, irmão? Deixa fluir, né? Alguns prometeram coisas aos seus filhos que não conseguiram cumprir. Estou falando sobre isso porque acabei de citar para você uma família. Preste atenção nisso, uma família. A família de Ezequiel. Ezequiel tinha 17 anos de idade, estava sendo treinado para ser o sumo sacerdote da casa do Senhor, pelo seu pai Buzi. Era uma família sacerdotal exemplar. Você está comigo? Diga amém? Amém. Era uma família perfeita, talvez igual a sua, né? Aí, alguns pensam assim, Luiz, nem entra nessa parte. Talvez igual a sua, uma família perfeita mesmo. O pai era um sacerdote, a mãe servia, Ezequiel estava sendo treinado, até que acontece uma grande tragédia em Israel. Israel é uma nação livre, totalmente livre, e por causa da idolatria, ou melhor, vamos falar da aliança, por causa da aliança, Deus sempre protegeu o povo de Israel. Por Israel ser aliançado ao nosso Deus, Deus protegia Israel. Até que Israel permitiu com que a idolatria entrasse por entre seus muros. A idolatria abriu uma brecha espiritual que foi refletida no natural. Vou explicar. Tudo aquilo que nós geramos no sobrenatural acontece no natural. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Se você quer comprar algo, ore primeiro. Se você quer abrir uma empresa, ore primeiro, gere no espiritual, para depois acontecer no natural. Só que também acontece invertido. Se você abre brechas espirituais, o natural também reflete. Por isso, aquela nação de Israel que era forte,
uma nação protegida pelo Senhor por causa da idolatria, a Babilônia, que era o povo que mais queria tomar a terra de Israel, consegue invadir Israel. Olhe para mim, uma brecha espiritual reflete no natural, abre um portal na terra. Talvez você está vivendo guerras, talvez você ainda não viveu o tempo da sua colheita, porque talvez você está idolatrando coisas que não deveria idolatrar. Não estou falando de acender uma vela, de ter uma estátua dentro de casa, estou falando de idolatrar coisas. Talvez hoje você não está entendendo, mas eu vou abrir mais o leque para que você entenda. Talvez você idolatre o carro que você tem. Talvez você idolatra a casa que você tem. Talvez você idolatra os seus filhos. O seu filho é um anjo. E você fala para a tia da sala de crianças: cuida do meu filho, que meu filho é um anjinho. Ele tem até asa, mas dentro de casa você fala: João, pelo amor de Deus, eu não aguento mais você. Você está idolatrando pessoas. Olha para mim. Quando nós idolatramos algo, nós estamos abrindo brecha no reino natural. Isso atrapalha a tua colheita. Levanta sua mão direita em nome de Jesus. Se você quer viver ainda esse ano uma grande colheita, querido, quebre com todos os laços de idolatria ao teu redor em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas vamos ao fato que eu quero te mostrar. Então a idolatria permitiu com que a Babilônia invadisse Jerusalém. Tomou toda a terra de Israel. Quem que era a Babilônia? Uma nação forte de guerra, uma nação com grandes soldados, mas era uma nação fraca em economia, fraca em agricultura, fraca no agro e fraca em várias áreas que Israel era forte. Então agora você vai entender. O inimigo, queridos, ele quer muito bem aquilo que você é forte. Se o seu forte, querido, é adorar o Senhor, o inimigo quer roubar a sua adoração. Você está comigo? Diga amém? Amém. Se você é um homem ou uma mulher fiel, o Senhor sempre foi fiel, o inimigo vai tentar saquear a tua fidelidade. A Babilônia consegue pegar o povo de Israel, levar cativo para a Babilônia, e lá começa um grande exílio. Visualize comigo. Jovens morreram no caminho, crianças morreram no caminho. Eu já disse isso aqui, 30 dias de caminhada, 1.200 quilômetros de um ponto a outro, várias pessoas indo acorrentadas de um lugar para o outro, e quando eles chegaram dentro da Babilônia, eles foram tratados como escravos. Como o quê? Escravos. Aqueles que produziam agro lá em Israel, começaram a trabalhar como escravos, produzindo agro dentro da Babilônia. Então eu entendi. Por que a Babilônia não pega e fecha ao redor de Israel, já que tem um grande exército, e protege e diz o seguinte: a partir de hoje, essa terra agora é nossa, é da Babilônia. Por que Babilônia não sitiou Israel? Sendo que lá eles produziam alimentos, lá eles tinham já uma estrutura montada. Ei, pega a visão. O povo babilônico não quis a terra de Israel, mas o povo babilônico queria o povo de Israel. Eles poderiam falar o seguinte: não, nós vamos tomar posse da terra também. Põe o povo trabalhando aí, a partir de agora a gente põe soldados aqui, quem comanda Israel é nós. Não, hein? O povo babilônico quis o povo. Todo mundo que produzia dentro daquela terra começou a produzir na Babilônia. Você trabalhava com o quê? Agricultura? Bora para o lado esquerdo, você vai trabalhar na agricultura agora na Babilônia. Você trabalhava com o quê? Era construtor? Bora trabalhar construindo os muros. Entenda. Os babilônicos sabiam muito bem algo que eu e você precisamos aprender hoje. Você está comigo aí? Diga amém? Os babilônicos não queriam a terra, porque eles sabiam que a terra não fazia nada. A bênção do Senhor não estava sobre a terra, a bênção do Senhor estava sobre o povo. Explica. Não ia adiantar nada cercar aquela terra. Por quê? Porque esses babilônicos, eles sabiam muito bem que a bênção do Deus de Israel sobre aquele povo, não importa o território que eles iam estar, eles iam produzir. Não importa o território que você está hoje, olha para mim.
Não importa se você está vivendo o seu plano B, o seu plano C, o seu plano B. O que importa é que a mão do Senhor está sobre você. E mesmo no plano B, C ou D, você vai produzir, você vai crescer, você vai colher e você vai multiplicar. Eu posso ouvir um glória a Deus em nome de Jesus? Então agora você vai começar a entender. O povo babilônico sabia que o Deus de Israel abençoava, não era só a terra, mas era o povo dele. Tem uma bênção sobre a tua vida. Eu vou repetir, você está dormindo hoje, acorda. Tem uma bênção do Senhor sobre a tua vida. Você pode morar aqui na Zona Leste, você pode morar do outro lado do país, onde você tiver, a bênção do Senhor está sobre você. Deus tem uma promessa sobre a tua história. Se você quer viver um tempo de uma colheita, eu quero hoje te mostrar um caminho para viver uma grande colheita. Tem algum crente para dar um glória a Deus aí? Então vem comigo. Então nós temos agora, apóstolo, igreja, nós temos um povo que está onde? Dentro da Babilônia. É produzido para eles? Não, produzido para alguém. Se antes eles eram empresários e trabalhavam no agro, tinham terra própria, agora eles não têm terra própria. Agora eles estão produzindo para alguém. Ezequiel foi trabalhar na fábrica de tijolos da Babilônia. Ezequiel chega lá com 17 anos de idade e começa a trabalhar como escravo. Mas é horrível trabalhar para alguém. Se você já teve algo próprio, eu sei que tem gente aqui que talvez você já teve uma empresa, você já viveu uma situação financeira muito boa, você já prosperou, você já cresceu. Só que hoje você vive um plano B na sua vida. Hoje você é funcionário de alguém, você tem que trabalhar para alguém, fazer o seu trabalho e talvez no seu pensamento quem vai enriquecer é o seu patrão. Eu quero te mostrar uma outra visão de colheita hoje, que você vai sair daqui vivendo os melhores próximos meses da tua vida. Diga glória a Deus. Esse povo começou a trabalhar tanto dentro da Babilônia. Esse povo começou a produzir na Babilônia. E eles não produziram de uma forma qualquer, porque esse é o nosso problema. Porque talvez você está vivendo um plano B da tua vida, um plano C, um plano D. Você muda a tua expectativa, você muda a tua cultura e você muda a tua mentalidade. Eu peguei um Uber de Osasco até o aeroporto de Guarulhos e ele falou: Zé, eu sou professor. Eu sou professor, mas horário meu de folga eu dirijo Uber. Eu falei: é mesmo, cara? Ele falou assim: aqui é um plano B, né? Que a gente tem que levar um complemento e não é fácil, mas a gente dá um jeito, né? Aqui eu não posso me entregar tanto. Meu irmão, o Espírito Santo entrou naquele Uber naquele dia. Eu falei para ele: rapaz, quem sabe o seu plano B nesse exato momento é o plano A do Senhor. Deus tem os seus meios para fazer você colher. Você está comigo aí? Dá uma glória a Deus aí. Aquele povo estava trabalhando, produzindo para a Babilônia. Aquele povo dentro da Babilônia, vem comigo, não perdeu a sua identidade. Mesmo dentro da Babilônia, eles cultuavam ao Senhor. Os babilônicos permitiram com que os judeus, com que o povo de Israel prestasse culto ao Senhor, cantasse cânticos de Jerusalém e mantesse a cultura que foi liberada sobre a vida deles. Por quê? Os babilônicos sabiam que se o Deus de Israel abençoava aquele povo, eles tinham que manter a cultura dele. Ei, o seu inimigo sabe que existe uma bênção sobre a tua vida. Levanta a sua mão direita, não perca a sua identidade na Babilônia. A Babilônia não vai roubar a tua cultura. A Babilônia não vai quebrar você. A Babilônia não vai prostituir você. A Babilônia não vai destruir a tua casa. Mas ei, pega a visão. Dentro da Babilônia você vai crescer, multiplicar, prosperar, ainda vai subir no altar e vai dar testemunho de colheita. Alguém pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus? Aleluia! Você está pronto para ouvir algo de Deus aqui nessa noite? Você não vai ficar triste comigo, não? O nosso problema é que a gente entra na Babilônia e a gente começa a fazer corpo mole. Olhe para cá. Para de fazer corpo mole na Babilônia. Para. Não é porque você está vivendo um projeto alternativo teu que você vai mudar o seu comportamento.
Porque eu trabalho para os outros, eu vou acordar de qualquer maneira, vou chegar um pouquinho atrasado, vou trabalhar minha bomba, não vou dar o melhor de mim. Ei, se você quer ser restituído na terra da promessa, viver o teu sonho na terra da promessa, mantenha o seu caráter e a sua integridade na terra da Babilônia. Tem gente que só porque se tornou funcionário, você é o pior funcionário da empresa e diz que é crente. Não vem comigo não. Ei, não vem comigo com essa não. Se você, querido, é crente, firme no Senhor, não importa se você trabalha para alguém, você vai ser o melhor daquela empresa. Ei, ouça isso. O povo judeu começou a produzir tantos frutos. O povo judeu dentro da Babilônia começou a produzir tanto, crescer tanto, que os babilônicos ficaram apaixonados pelos judeus. Apaixonados e dizendo assim: meu Deus, que fruto é esse que vocês estão produzindo aí que eu nunca comi, negócio tão gostoso. É fruto lá da minha terra, mas eu estou produzindo aqui porque a bênção está sobre a minha vida. Você está entendendo essa palavra hoje? Você pode ter feito faculdade, hoje você trabalha como um manicure, ou você faz cabelo, ou vende brigadeiro, ou faz doce ou salgado para alguém, ou você já fez hoje uma faculdade e é pintor, eletricista, está vivendo um plano alternativo. Vem comigo, o seu plano alternativo não é vergonha. O seu plano alternativo é permissão de Deus nesse exato momento para Ele poder abençoar a tua vida. O povo começou a produzir muito, apóstolo. O povo começou a ser muito abençoado na Babilônia. Tinha escravidão? Tinha. Apanhava, mas eles não perderam a identidade. Você pode muito bem, querido, viver um tempo de escravidão. Olhe para cá. Eu entendo que todos nós vivemos guerra. Às vezes eu trabalho igual escravo, 12 horas por dia. Chego em casa, ainda tem que estudar, ainda tem que rever, não sei o que lá. Eu entendo isso, querido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vai valer a pena. Eu vou repetir, vai valer a pena. O problema é que a gente entra numa terra para colher. Talvez a gente se torne escravo. E a primeira coisa que a gente perde é a cultura. Você quer ouvir algo de Deus? Tem gente aqui que só porque está vivendo um tempo de guerra, um tempo de cativeiro dentro da Babilônia, a primeira coisa que você faz é perder uma cultura que Deus colocou sobre a tua vida e que você sabe que é princípio. Princípios não se perdem na Babilônia, pelo contrário, dentro da Babilônia mantém os princípios, porque eles serão a velocidade para te levar de volta para a terra. Tem gente que está vivendo hoje dentro da Babilônia e parou de dizimar. Me desculpe dizer, meu irmão, me se preocupe que ninguém pediu para falar isso não. Você está vivendo a pior fase da tua vida financeira e você ainda coopera para o seu inimigo dizendo: eu vou quebrar uma aliança hoje, eu vou parar de dizimar. Aí você para de dizimar dentro da terra da Babilônia e você ainda fica dizendo: Deus, quando vai chegar a minha colheita? Meu irmão, existem princípios. A minha avó, ela sempre foi católica. Sempre. Mas eu nunca esqueço do cara da igreja católica que tocava a campainha e ia lá buscar o dízimo da minha avó. Minha avó sempre foi dizimista. Sempre. Em toda a sua vida dizimista. Eu vi ela entregando dízimo. Pensa numa senhora que trabalhou dentro de uma siderúrgica, criou 7 filhos, eu sou praticamente o 8º filho, né? Eu sou Davi da família, e minha avó, ela criou todo mundo fez faculdade, todo mundo estudou, todo mundo ela entregou o melhor. Aí você fala assim: Zé, por quê? Olha para mim, princípios. Não é só porque você está dentro de uma terra que não é tua, dentro de uma empresa que não é tua, que você vai quebrar princípios, não. Os princípios vão te manter de pé naquela terra. Levanta a sua mão direita. Tem uma colheita de Pentecostes para você aqui hoje. Você vai começar a colher a 100 por 1 a partir dessa noite. Você pode dar um grito de avivamento aí e dizer: glória a Deus. Não quebre aliança mesmo estando em terras estranhas. Aquele povo, ele manteve a cultura. Aquele povo, eles mantiveram a visão. Os babilônicos, por eles produzirem muito, os babilônicos começaram a entender: ei, não mexe com eles. Mas eles estão fazendo culto, deixa eles adorarem o Deus dele, porque enquanto Deus abençoa eles, a nossa terra está sendo abençoada. Sabe por que aquela empresa que você trabalha está sendo abençoada? Porque você é uma pessoa de bênção, você trabalha lá. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Porque, querido, de hoje em diante você vai ter uma colheita poderosa a partir de Pentecostes. Eu posso ouvir um glória a Deus?
Abra sua Bíblia comigo no Salmo 137. Salmo 137. Os babilônicos se apaixonaram tanto pelos judeus que eles começaram a pedir: canta pra gente uma canção. Do que? Da Babilônia? Não, de Israel. Olha só, olha aqui no telão, Salmo 137, 1. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Próximo. Versículo 2. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Penduramos as nossas o quê? Nossas o quê? Peraí. Qual tipo de escravidão é essa que você pode levar para o campo de exílio uma harpa? Ei, os seus inimigos querem que você adore no meio do teu exílio, mas mostre para os seus inimigos que a adoração que você vai levantar a partir de hoje, querido, vai contagiar toda aquela terra em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita, família Tabernáculo. O diabo quer roubar a identidade de vocês, mas Deus está dizendo hoje: ei, mesmo em tempos de guerra, mantenham a identidade, mantenham a colheita, não se corrompa, não se venda, não rompa aliança com o Senhor. Eu posso ouvir glória a Deus em nome de Jesus? Olha, aliança. Eles tinham harpa no meio da escravidão, irmão. Eles penduraram as harpas. Próximo. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos, os babilônicos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de o quê? De o quê? Os babilônicos não impuseram que eles cantassem uma canção da Babilônia. O seu inimigo sabe que quando você adora, querido, tudo ao redor começa a ser abençoado. Posso ouvir um glória a Deus? Nós temos um povo dentro de uma terra que não é deles, que os inimigos estão pedindo para eles cantarem cânticos de Sião. Aqueles que nos destruíram estão pedindo uma canção para a gente alegrar eles. Eu não sei para quem é essa palavra aí. Lá naquela casa que você mora, tem pessoas que reclamam quando você adora. Deus está dizendo: calma, a situação vai mudar. E eles vão pedir para você adorar Deus naquele trabalho, adorar Deus naquele trabalho, adorar Deus naquela casa. Eu posso ouvir amém? Olha que é mais interessante. Eu estava descendo de um voo. Eu não sei quem vai muito em Guarulhos aqui. Lá no desembarque abriu um Bob's novo. Um Bob's, lá no desembarque, lá embaixo. E estava quase inaugurando, era umas 7 da manhã. Tinha 2 funcionárias que estavam com som alto. Uma música pentecostal, dessa da Breia mesmo, né? Pentecostal, as 2 limpando, cantando, numa altura que eu que sou crente, que sou músico, eu falei: meu Deus, as 2 semanas embora. Alguém vai passar aqui, vai denunciar, vai mandar essa mulher embora. Mas elas não estavam nem aí, irmão. Elas estavam adorando a Deus e tudo. O Espírito Santo logo falou comigo: ei, a adoração que elas estão levantando aqui está quebrando cadeias nesse lugar. Você quer viver uma colheita de Pentecostes? Levante sua mão direita. Adore ao Senhor mesmo na Babilônia. Não perca a sua identidade. Pega essa visão. Família Tabernáculos, é chegado um novo tempo. De junho até dezembro vocês vão viver a maior colheita da história em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte e dizer glória a Deus? Diga glória a Deus. Sabe por que isso? Por um motivo. Os emocionados sempre vão embora no início, mas os avivalistas ficam até o final. Você não entendeu? Não, vou falar de novo. Os emocionados sempre vão embora no início. Vamos embora, vamos igreja nova. Meu irmão, eu gosto de gente empolgada, é bom. Mas os empolgados, qualquer ventania leva. Os avivalistas não. Os avivalistas ficam até o final. Tem algum avivalista aí para dar uma glória a Deus aí? Querido, porque é o seguinte, olha para cá. Tudo que é levado na emoção tem prazo de validade, mas tudo que é firmado debaixo de uma aliança não vai ser quebrada.
Posso ouvir um glória a Deus aí? Nós temos um povo dentro da Babilônia que não quebrou aliança com o seu Deus. Zé Luiz, a Babilônia adorava qual Deus? O Deus deles. Mas permitiu uma adoração no meio da terra deles. Vem lá no seu trabalho. Se você não abraçar a sua identidade, as coisas não vão se mover. Você quer viver uma colheita, você quer que Deus te mude de cargo, você quer que Deus te mude de setor, você quer que Deus te mude de empresa. Enquanto você não assumir uma identidade naquele lugar, Deus não vira a chave. Por quê? Porque Ele deixou você entrar lá por causa de um propósito. Se você não cumpre esse propósito, você ficará o resto da sua vida. O texto diz no livro de Ezequiel que, estando ele no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e ele teve visões de Deus. Você vê, como que Deus dá visão ao escravo? Sabe como? Ele pode estar com corrente nas mãos e nos pés, mas se a mentalidade dele apontar para a colheita, ele vai ter visões. Você pode estar passando a maior guerra da tua vida nos últimos meses. Pega a visão, mantenha os olhos na tua colheita. O Deus que te prometeu não falha. Eu vou repetir isso. O Deus que te prometeu não falha. Não falha. Aí o texto diz um detalhezinho: mas estava sobre Ezequiel a mão do. Talvez eu estou com aluguel atrasado, eu estou com prestação de carro atrasado, eu estou cheio de dívida, eu estou vivendo um tempo de guerra, estão me perseguindo. Como que a mão do Senhor está sobre mim? Por um motivo: se você está de pé, respirando com saúde, a mão do Senhor está sobre você. O problema é que a gente acha que só porque a gente está em terras estranhas, vivendo uma vida que não é nossa, que algumas pessoas usam esse termo, falam assim, até de brincadeira você fala: meu Deus, eu estou numa vida que não é minha, eu nasci para ser rico. Eu queria acordar na Suécia, tomando chocolate quente de manhã. Querido, ei, você vive a vida que Deus permitiu você viver. E talvez por erros seus, não do Senhor, você está vivendo uma guerra acima da média que você está vivendo. Mas a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor ainda está sobre você. Então, glória a Deus aí, em nome de Jesus. Aí, pela mão do Senhor está sobre Ezequiel. Ezequiel teve visões. Ele teve o quê? Mais alto, ele teve o quê? Visualize a tua promessa. Você está trabalhando numa área que não é tua? Mentalize e fala assim: Deus um dia vai virar uma chave. Você vai trabalhar de minha bomba, você vai trabalhar de qualquer maneira, não, você vai dar o seu melhor, amigo. Lembra de José? José, em todas as áreas, ele foi vendido pelos seus irmãos. Olha para mim, trabalhou como escravo, mas em todos os lugares que José trabalhou, ele foi excelente. Ele foi o quê? O problema é que muitos querem ser excelentes lá fora, mas na casa do Senhor você não é excelente. Você precisa ser excelente lá fora e excelente aqui dentro. Você precisa ser excelente aqui dentro e excelente lá fora. Deus está levantando uma igreja com identidade. Vai ter ventos e tempestades? Vai. Mas o Senhor é convosco. Olhem para a colheita. Tem uma colheita. Deus prometeu. Deus falou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu posso ouvir um glória a Deus? Tem uma colheita. Ezequiel estava à beira do rio Quebar, pegando água, trabalhando como escravo. Quando os céus se abriram, ele teve visões de Deus. Aí você vai entender agora. No tempo da nossa colheita, a gente pensa muito que as coisas precisam melhorar do dia para a noite. E quando eu disse que os emocionados sempre vão embora no início, é isso. Porque muita gente vem com uma motivação para a igreja e acha que a igreja vai simplesmente ministrar aquilo que você quer ouvir. Não, querido. Esse culto aqui, querido, é um culto onde Deus quer falar com você, né? Onde você quer ouvir aquilo que você quer ouvir. Eu posso ouvir um glória a Deus? Por isso que os emocionados não ficam até o final. Por quê? A emoção evita você ouvir um confronto. A emoção, ela impede de você ser discipulado, de você ser corrigido. Existem igrejas que é proibido de falar de pecado. Olha, não fale em pecado na igreja não, de adultério, essas coisas não, porque... Não, irmão.
A palavra é única e verdadeira. Eu posso ouvir amém? É aqui que Deus está afirmando a tua identidade. Diga glória a Deus, Senhor. Você está sendo forjado para a maior colheita da tua vida nesse altar aqui. Diga glória a Deus. Aí quando a gente pensa que só porque a gente está vivendo guerra, ouça isso, irmão. A gente pensa que só porque a gente está vivendo guerras e tempestades, que Deus não pode piorar as coisas. Deixa eu te mostrar algo. As coisas podem piorar, mas mesmo piorando, Deus ainda está no controle. Você é como assim, pelo amor de Deus, você vai entender. Ezequiel 37, põe para mim no telão. Ezequiel 37, versículo 1. Agora você vai entender o contexto desse texto. Ezequiel era um escravo dentro da Babilônia, ele produzia, o povo adorava o Deus de Israel dentro da Babilônia, eles mantiveram todos os costumes, não roubavam o Senhor dentro da Babilônia, até que, olha aqui no telão, veio sobre mim a mão do Senhor, a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de... Vem comigo, sobe aqui, príncipe, você de branco, corre aqui, não, vem cá. Você está comigo aí? Diga glória a Deus. Você vai entender. Ele é Ezequiel, ele já está vencido, ele tem liberdade para adorar o Deus dele, mas ele é um escravo, mas a mente dele mantém a liberdade sobre a vida dele, os olhos dele estão na colheita. Ele mesmo sendo escravo, ele mesmo trabalhando para alguém em terras estranhas, o texto de Ezequiel 37, Ezequiel já tinha uma certa idade, ok? Olha o que o texto diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e em espírito, Deus pega Ezequiel em espírito e leva ele a um vale de ossos, irmão. A ideia de Ezequiel dentro desse é o seguinte: Senhor, você está me levando onde? Para a mesa do banquete? Você vai me tirar desse exílio agora? Vai acabar a guerra? Vai acabar a tempestade? Não. Olhe para mim. Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos. Irmão, já imaginou? Ezequiel que estava dentro de exílio, Ezequiel que tinha visto vários amigos morrerem na escravidão. Deus pega Ezequiel no espírito e leva ele a um vale de ossos. Você está comigo aí? Diga glória a Deus. Aí você pensa comigo e fala o seguinte: Zé, como que Deus pega um homem que já está vivendo uma tempestade, como que Deus pega um homem que está vivendo uma grande guerra e leva ele a uma situação pior? É isso que eu quero te mostrar, querido. Deus levou Ezequiel para a sala do banquete? Deus levou Ezequiel para um vale de ossos? A situação melhorou ou piorou? Piorou. Deus fez Ezequiel reconhecer todo o território. O que tem aqui? Isso é o quê? Uma caixa de som. Aqui tem um púlpito. Ezequiel reconheceu todo o vale. Vem comigo aqui. Todo o vale. E todo o vale de ossos que Deus fez Ezequiel para ele reconhecer, Ezequiel já tinha visto pessoas morrerem do exílio. Para Ezequiel, para o coração dele, aquilo não era tão saudável. Mas Deus virou para Ezequiel e fez uma pergunta óbvia: Ezequiel, pode reviver esses ossos aqui? A resposta de Ezequiel foi o seguinte: não sei não, Deus. Tu sabes, já estou aqui preso há muito tempo, estou vivendo guerra há muito tempo, eu estou lutando pela minha família, eu estou tentando colher e não estou conseguindo. Ai, a resposta do Senhor para Ezequiel: Ezequiel, profetiza assim: vento que vem, coloca lá, olha que coisa linda. Versículo 2, vai. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Próximo. Versículo 3. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Próximo.
Então me disse, olha só que interessante. Então o Senhor disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Próximo. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Próximo. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o próximo. Agora você vai entender. Então, olha só, irmão. Então profetizei como o Senhor me ordenou, e houve um grande... Presta atenção aqui, olha para mim. Deus ensinou Ezequiel a fazer sim ou não? Os ossos voltaram à vida com a palavra de Deus para Ezequiel ou com a ordem de Ezequiel? Vamos lá, fala mais alto? Não, com a palavra de Ezequiel. Deus só ensinou Ezequiel. Aperta o teu cinto que você vai ouvir. Deus poderia falar o seguinte: Ezequiel, presta atenção, eu vou fazer uma vez, vai acontecer, na próxima você repete, beleza? Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre este lugar, os ossos voltar à vida. Viu, Ezequiel, como ele faz? Aconteceu. Não, Deus ensinou Ezequiel para que Ezequiel fizesse aquilo que Deus estava falando, mas os ossos voltaram à vida com a palavra de quem? Mais alto, com a palavra de quem? Sabe por quê, irmão? Por um motivo. Aquele vale de ossos secos, na verdade, era um grande exército morto. Era um grande o quê? Agora você vai entender melhor. Aquilo que eu ressuscito, eu governo. Vou repetir. Aquilo que eu ressuscito, eu governo. Se eu pego um cachorro de rua e eu ressuscito ele, vai ser leal a minha vida toda, sim ou não? Agora é o seguinte: se Deus ressuscitasse aquele exército com a palavra dele, aquele exército ia submeter a Deus ou Ezequiel? Mas agora que Ezequiel profetizou e os ossos levantaram, aquele exército agora, ele responde a quem? Levanta a sua mão direita. Ressuscite áreas da tua vida e elas serão submissas a você o resto da vida. Aquilo que você ressuscita, você governa. Tem algum crente aí para dar um glória a Deus e aplaudir bem forte ao Senhor? Ressuscita, profetiza. Vem comigo, o nosso problema é que a gente quer que Deus faça por nós. Mas se Deus fizer, quem governa é somente Ele. Mas Deus está dizendo: não, eu quero que você profetize, porque no lugar da tua vergonha você vai ter dupla honra. Mas você tem que fazer. Seria fácil alguém tocar a mão na sua cabeça e você aprender engenharia do dia para a noite. Mas você tem que estudar, porque aquilo que você governa, aquilo que você estuda, aquilo que você domina, vai submeter você lá na frente. Naquele exato momento, aquele exército que se levantou, muita gente não sabe disso, mas naquele momento o exército se levanta. Aquele exército agora responde ao comando de quem? Mais alto de quem? Ezequiel. Só que tem um porém. Ezequiel não foi levado no físico ao vale de ossos secos, ele foi levado em espírito. Em o quê? Mas tudo que a gente gera primeiro no espírito acontece no reino físico. O que Ezequiel profetizou no espiritual precisava acontecer no natural. O que você profetiza no espiritual vai acontecer no natural. Você não pode perder a tua fé. Alguém está comigo aí? Diga glória a Deus. Eu vou repetir: os emocionados já desistiram de 2025, mas os avivalistas vão colher até o final do ano em nome de Jesus. Vão colher, tem uma colheita para esse ano, o ano não acabou, você já está desistindo. Você já está acordando meio-dia, já parou de estudar? Não, irmão. Existe um avivamento programado para essa época. Diga glória a Deus aí para mim. Tudo que eu ressuscito, eu o quê? Governo. O que Ezequiel viu? Ezequiel ressuscitou um exército. Preste mais atenção a partir de agora, por favor. Ele ressuscitou um exército. Vamos deixar o povo de Israel no exílio
sendo escravizado pela Babilônia. Você vai entender. Os anos estão passando. Ezequiel levantou um exército no reino do Espírito. E a gente pensa o seguinte: peraí, aquilo que eu profetizei não está acontecendo, Deus não está fazendo. Não é assim, querido. Deus não precisa te mostrar que Ele está fazendo. Você só precisa crer e acreditar que de uma hora para outra, aquilo que Ele está fazendo longe dos seus olhos vai acontecer. Se Deus te mostrasse todo o processo, você ia atrapalhar o Senhor, você ia tentar ajudar o Senhor. Deus não precisa de ajuda. Deus, Ele só quer realizar o milagre da tua vida em nome de Jesus. Seu casamento vai ser restaurado, a tua família vai crescer, vai prosperar. Aquela empresa que você acha que vai fechar as portas, Deus vai enviar algo sobrenatural. Alguém recebe aí, diga glória a Deus. Deus não precisa te mostrar o que Ele está fazendo. Ezequiel ressuscitou o exército. Agora vamos fechar a cortina aqui, vamos deixar o povo de Israel trabalhando e preste atenção aqui. Naquela época, existia uma nação, e você já ouviu sobre isso, que eu já ministrei sobre isso lá no outro tempo. Existia uma nação chamada Pérsia, com o rei Ciro I. Ciro I era rei da Pérsia. Seu pai não ganhou nada, nenhuma guerra. A Pérsia era uma nação desacreditada, fraca economicamente, não produzia nada. Seu pai morre. Quem assume o trono é Ciro II. É quem? Ciro II assume o trono da Pérsia. Com o desejo de quê? Mudança. Eu preciso levantar minha nação. A palavra do Senhor diz que a Pérsia, solte os seus braços e olhe para frente. A Pérsia começou a ser direcionada a vencer guerras que nunca venceram. O que é direcionar a família? Direcionar, a pessoa que direciona vai atrás, vai dando comandos. Você tem algum colaborador na tua empresa, algum amigo que você trabalha com ele, você vai dando direções. A pessoa é obrigada a obedecer? Sim ou não? Não. Porque cada um tem um livre arbítrio. Só que Deus estava direcionando Ciro. Ciro, dá um passo para frente. Ciro vence uma primeira guerra. Diga glória a Deus. Daí Deus foi direcionando Ciro. E eu sempre falo o seguinte: depois que você vence a sua primeira guerra, as outras são mais fáceis. O problema é vencer a primeira. Ei, vença a tua primeira guerra desse ano. Rompa com esse limite em nome de Jesus. Vença essa primeira guerra. Alguém pega essa palavra? Diga eu recebo. Então Ciro começou a vencer guerras. Isso ao longo dos anos, tá, irmão? Não é do dia para a noite, não. Deus direcionou Ciro. Até que Ciro, ele está vivendo uma promessa que ele não está entendendo, mas ele no fundo sabe que existe um propósito. E para quem gosta de história, eu era bom de história. Pega no Google depois e digita o Império Persa. Foi o maior império, um dos maiores impérios da humanidade. Dominou quase um continente inteiro, o Império Persa. Ciro começa uma revolução na Pérsia e começa a vencer guerras atrás de guerras. Até que no livro de Isaías tem uma citação de Deus sobre Ciro. Isaías 44, 28. Põe para mim no telão, por favor. Isaías 44, versículo 28. Deus cita Ciro. E a palavra de Deus a Ciro é o seguinte: tudo que eu disser agora de Ciro, eu estou falando da igreja hoje. Posso ouvir glória a Deus? Tudo que eu falar de Ciro, eu estou falando da tua casa, de você e da tua família. Posso ouvir amém? O que digo de Ciro? Ele é o meu? Mais alto, vem comigo, ele é o meu? E cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada e do templo serás fundada. Olhe para mim, se Deus está falando do rei da Pérsia, de Ciro, por que Deus na profecia para ele está citando que Jerusalém serás edificada e do templo serás fundada? Tem um motivo. Todo crescimento humano tem um propósito. Deus não abençoa ninguém no singular, Deus abençoa no plural. Quando Deus prospera você, significa que aquilo que Ele está te dando vai abençoar pessoas ao redor em nome de Jesus. Tem alguém recebendo aí para dizer glória a Deus? Deus foi elevando o nível de Ciro. Dá 2 passos à frente aí, Ciro. Ciro foi vencendo guerras atrás de guerras. Por quê? Deus tinha um propósito. A palavra de Deus a Ciro é: Ciro, tu és o meu pastor. Põe Isaías 45:1. É o próximo agora. E seja bem-vindo, Espírito Santo.
Isaías 45. Isso. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem eu tomo pela mão, para bater as nações diante da tua, e para discingir os lombos dos, e para abrir diante dele portas, e essas portas não se... Alguém pode dar um glória a Deus aí comigo? Versículo 2: eu irei adiante de vocês, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor Deus de Israel, aquele que te chama pelo meu. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Vem comigo. Você está comigo aí? Diga amém. Ei, o povo ainda está sendo escravo lá, mas Deus está levantando alguém aqui. Eles estão vendo? Não. Você não precisa ver, você só precisa acreditar. Eu não sei para quem essa palavra levantou uma enfermidade na tua família. Deus está dizendo hoje, eu já liberei a cura, ela está chegando na tua casa. Levantou um tempo de dívida sobre a tua vida, Deus já está levantando a provisão. Ele é Jeová Jireh, tem uma colheita. Pentecostes é tempo de colheita. Posso ouvir glória a Deus aí, Senhor? Levantou um tempo de escravidão, Deus está levantando um libertador. Sua família precisa de um libertador. Meu irmão, ouça isso. Olha que promessa. É o que eu quero deixar hoje sobre aqui, não dar sobre a tua vida. Você recebe? O que digo de Ciro, ele é meu pastor. Todo pastor é um libertador. A palavra no hebraico para pastor é a mesma para libertador. Quem traduziu a palavra optou por usar como pastor, mas é um libertador. O que digo de Ciro, ele é o meu libertador. E fará tudo que me apraz. Vou traduzir. Seu livre-arbítrio acabou, filho. Agora vai fazer o que eu quero. Porque tem muita gente aqui, querido, que está usando o seu livre-arbítrio como desculpa para fazer coisa errada. Deus é único e verdadeiro sobre a tua vida. Receba essa palavra. Você pode estar na Babilônia, ou você pode estar na terra da tua promessa. Você não vai se vender, você não vai se corromper, você não vai cobrar, aleluia, você não vai quebrar aliança. Posso ouvir um glória a Deus? Mantenha a tua aliança ao Senhor, não importa a área que você estiver. Então, nesse exato momento, existe uma promessa sobre Ciro? Sim. E a promessa sobre essa igreja é o seguinte: alguém quer receber ela hoje? Diga glória a Deus. Vem comigo. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro: a quem eu tomo pela mão. Eu disse que quem vai direcionando vai atrás. Sim ou não? Sim. Tenta me dar sua mão direita assim. É assim que segura na mão direita de alguém? Não. É como é que é? É de frente. Sim ou não? Olha como Deus é perfeito, irmão. Deus está falando com algumas pessoas. Só segura na mão direita de alguém quem se apresenta, quem está resgatando, ou quem tem intimidade. Deus está dizendo: Ciro, a partir de agora eu não te direciono. A partir de agora eu sou um Deus de intimidade. Sou Deus que te toma pela mão direita. A partir de junho essa igreja vai viver um tempo de avivamento e intimidade com o Senhor. Dá um grito de guerreiro aí, família. Vamos. Diga glória a Deus. Intimidade. Deus quer intimidade, oração, jejum, clamor. Aleluia. Deus que eu tomo pela mão direita. O texto diz: eu vou bater as nações inimigas diante dos seus olhos. Olha a diferença. Você não vai fazer, eu vou fazer. Eu vou descender os lombos dos reis, eu vou retirar os reis, eu vou colocar você no lugar dos reis. Vou abrir portas, e essas portas não se fecharão. Por que Deus é detalhista? Deus diz que vai abrir uma porta? Não. Deus diz que vai abrir várias portas, e essas portas não se... Por que Deus diz não se fecharão? Porque na nossa mentalidade humana, quantos de nós já entramos por uma porta que era linda, era perfeita, e a gente, pelos nossos erros, a gente perdeu aquela porta. Mas Deus está dizendo: essa porta que eu vou colocar vocês a partir de hoje não vai se fechar. Levanta sua mão direita. Essa porta não vai se fechar.
Eu estabeleci o meu trono nesse altar e essa porta não se fecha. Deus está dizendo, eu coloquei o meu trono sobre a tua casa, naquela empresa fui eu que te dei, não vai fechar. E calabastor e andalamas, essas portas não se fecharão. Tem um crente aí para glorificar o Senhor? E ele diz o seguinte: direcionar isso daqui, família. Vire para a direita, dá 2 passos à frente e vira para a igreja. Quem vai direcionando vai atrás. Eu demorei a entender isso, mas agora Deus está dizendo, eu vou bater nações diante dos seus olhos, eu vou discernir os lombos dos reis, eu vou abrir portas e as portas não se fecharão. Mas o interessante é que na história, olhe para mim aqui, que na história essa profecia foi liberada em um momento muito específico. A próxima guerra de Ciro não era qualquer guerra, era a Babilônia. Era quem? Quem é que estava trabalhando como escravo na Babilônia? O povo de? Agora você entendeu? A próxima guerra desse rei da Pérsia, Deus diz: ei, a partir dessa guerra agora, a próxima guerra, eu irei adiante de ti. Põe sua mão nos meus ombros, as duas. Qual é a diferença? Quem vai direcionando vai atrás, ele tem o livre-arbítrio. Se eu for na frente e eu disse que eu vou fazer, feche os seus olhos, ele confia em mim, me segure firme nos meus ombros. Ele pode fechar os olhos, ele pode andar comigo por todo o vale. Ele está confiando em mim. Alguém está entendendo essa palavra aí? Levanta sua mão direita. Deus está dizendo, eu irei diante de vocês hoje. Deus está dizendo, eu estou levantando pessoas aqui de trás das malhadas. Eu vou começar a prosperar você ainda esse ano. Você não está entendendo não, família? Com um propósito. Aquilo que eu estou te dando vai abençoar pessoas. A partir desse mês eu estou abençoando pessoas debaixo de um propósito. Os emocionados já desistiram. Os avivalistas, dá um grito de avivamento para a tua colheita aí. Aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Deixa fluir. Aquilo que Ezequiel profetizou e viu, agora está entrando na Babilônia. Aquilo que Ezequiel profetizou no Vale de Ossos, que ele pode ter visto aquele espírito, ele pode ter pensado, meu Deus, por que eu levantei um exército do espírito? Calma, Ezequiel, você profetizou, agora deixa que eu faça o resto. Assim é a tua vida. Se você entender que cada oração nessa igreja, que cada oração na tua casa, que cada profecia não é em vão, quando você profetiza, Deus está levantando um exército ao teu favor. Deus levantou Ciro do lugar improvável. Tem pessoas aqui que ainda esse ano vão subir nesse altar e falar assim, olha, eu comecei um ano ruim, chegou em julho, estava pior ainda. Mas quando chegou em dezembro, Deus virou uma chave na minha vida. Zé Luiz, por que Deus não pode fazer as coisas no início? Porque tudo que Deus realiza no início na tua vida, você nunca dá crédito ao Senhor, você dá crédito à força do teu braço. É verdade. É ou não é, crente? É. Se Deus movesse o milagre da tua vida em janeiro, você ia falar o quê? Eu trabalhei muito e consegui. Mas porque Deus, Ele está movendo de hoje em diante. Talvez lá para novembro e dezembro vai acontecer, você fala assim, olha, eu já estava desistindo. Só o Senhor é Deus sobre a minha vida. Pegou aí, igreja? A próxima guerra de Ciro, segundo, é a Babilônia. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. O que é endireitar caminhos tortuosos? É transformar uma estrada em curva em uma linha reta. Quem corre mais? Quem está indo em linha reta ou quem está indo em curva? Então Deus está dizendo, não se preocupa com o tempo. Eu estou dando velocidade a essa igreja hoje. Eu estou dando velocidade à tua colheita. Pastor Alexandre, receba essa palavra, você e a tua casa. Eu estou dando velocidade à tua colheita. O ano não terminou, ainda tem uma palavra sobre essa igreja. Alguém pode dizer glória a Deus aí?
endireitarei os caminhos tortuosos. Endireitar caminho tortuoso é difícil, irmão. Pega uma madeira toda torta e transforma ela numa mesa reta, plana, vai dar trabalho. Sim ou não, igreja? Sim. Pega uma barra de ferro torta e põe ela reta, tem que passar pelo fogo, tem que aplainar, tem que fazer muita coisa. Mas Deus diz o seguinte: endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze. Pesquisa na internet depois, tem lá no Google. A Babilônia era cercada por portas de bronze. Deus está dizendo: Ciro, eu vou quebrar as portas da Babilônia. Só que você vai entender de outra maneira. Quando você está orando na tua casa e a oração não passa do teto, você diz que está vivendo os céus de... Por quê? Na Bíblia, tudo que é bronze está relacionado a espiritual. Então Deus está dizendo para Ciro: eu vou quebrar as portas da Babilônia e vou te colocar lá dentro. Mas Deus está dizendo nessa igreja: toda resistência espiritual de colheita eu estou quebrando agora. Levante suas duas mãos e feche os seus olhos. Toda resistência espiritual para uma grande colheita eu estou quebrando agora. Estou trazendo a maior colheita da história dessa igreja. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor e dizer glória a Deus. Você pode dar um grito de avivamento aí, família. Diga glória a Deus. Olha que tremendo. Nesse exato momento, Deus está dizendo para ele: eu estou quebrando as portas de bronze da Babilônia, eu vou te colocar lá dentro. Eu não sei para quem é essa palavra. Você falou esse ano: é impossível conseguir aquele cargo, é impossível conseguir aquele imóvel, é impossível entrar naquele lugar. Deus está dizendo: ei, eu vou quebrar as portas de bronze. Então tem pessoas aqui que usam essa palavra. Você que duvida que Deus vai te colocar lá, a partir de junho aperta o teu cinto, Deus vai te colocar lá. Alguém recebe isso? Então Deus está dizendo: Ciro, eu vou te colocar dentro da Babilônia. Eu vou quebrar as portas de bronze. Eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Olha outra coisa que Deus está dizendo: dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor Deus de Israel, aquele que te chama pelo teu. Olha para cá então. Gente, existem pessoas que você já gerou no seu coração o seguinte: não vou ser abençoado nessa terra. Por que não? Se a bênção do Senhor está sobre a tua vida, significa que qualquer terra que você tiver, você vai prosperar. Tem jovens que o intuito: eu vou estudar, vou me formar, eu vou ganhar dinheiro, vou subir da Zona Leste, vou subir de São Paulo, vou para outra terra. Vai sonhar. Eu que rodo o Brasil, eu conheço gente de cidades de 10 mil pessoas, como no interiores aí do Pará, do Maranhão e do Piauí. Eu piso na cidade e eu falo: rapaz, você tem vontade de sair daqui? Ele fala: eu saio daqui de jeito nenhum. Aqui eu saio de moto, em 2 minutos eu estou na padaria. Em 30 segundos eu estou em casa. Para que eu vou sair daqui? Quando eu quiser ir no shopping, eu pego o carro e vou. Ando 1 hora, assisto um filme e volto com a minha família. Ei, essa terra ainda tem promessa sobre a tua vida. Deus está dizendo a algumas pessoas aqui: dar-te-ei tesouros escondidos nessa terra e riquezas encobertas. Pare de duvidar do poder de Deus. Se Deus te plantou nessa cidade, é porque você vai prosperar nessa cidade. Eu posso ouvir glória a Deus aí nessa família hoje? Diga amém. Creia no poder de Deus. Onde Deus te plantou, você vai crescer. Se Deus te colocou nessa igreja, fique, permaneça. Eu já fiz um seminário aqui chamado Permanecer. Por que você quer sempre buscar outra porta? Sempre, eu não gostei, eu estou mudando. Você está mudando toda hora, mas a palavra sobre a tua vida é a mesma. Permaneça. Eu posso ouvir glória a Deus? Eu já vou terminar. Olhe para mim. Ciro agora tem uma palavra. Deus agora está indo na frente. A próxima guerra dele é quem? Babilônia. Ciro entra na Babilônia e ele entende que o Deus da Pérsia... Para aí. Como assim Deus da Pérsia? A Pérsia não adorava o Deus de Israel, irmão. A Pérsia era uma nação idólatra. Mas por que Deus usou a Pérsia? Vou te
pergunto, por que Deus usou a prostituta para entrar na casa de Simão e adorar Jesus? Deus usa o improvável. Alguém está entendendo essa palavra aí? Pare de duvidar do poder de Deus. Tem uma colheita para você esse ano. Deus pode usar pessoas ímpias para te abençoar. Deus pode usar o seu chefe que é ímpio, que nunca pisou na igreja, para aumentar o teu salário. Alguém recebe? Então grita quem recebe. Deus está usando uma pessoa que não era cristã para abençoar um povo cristão. Sírio, não passa à frente comigo. Sírio, ele entra na Babilônia, governa a Babilônia, o império persa está estabelecido, e a primeira coisa que Sírio faz: todo judeu, nascido ou não na Babilônia, está autorizado a voltar para casa. Por que isso, Zé? Porque Sírio entendeu que o Deus da Pérsia nunca fez nada pelo pai dele. Ele entendeu que o Deus de Israel só levou ele naquele lugar para libertar o povo dele. Se Deus te trouxe a um lugar desse, significa que você vai ser usado para libertar a tua família. Pare de achar que o milagre é só para você. Não, o milagre é para você abençoar outras pessoas. Nesse exato momento que se emite o decreto, seja bem-vindo, Espírito Santo. Nesse exato momento que se emite o decreto, existem pessoas que pensam o seguinte: rapaz, até que aqui na Babilônia não está tão ruim não. Eu posso cantar, eu posso comer, eu apanho um pouquinho, sou escravo, mas vamos ficar por aqui. Para que vai voltar para uma terra abandonada quase 70 anos de exílio? Para que voltar para Israel que está abandonada? Aqui na Babilônia a gente tem tudo. Esse é o problema do ser humano. A gente não quer pagar o preço de ser reconstruído. A sua reconstrução vai exigir muito de você, mas vai valer a pena. Eu prefiro reconstruir a minha história na terra da promessa do que permanecer como escravo em uma terra que não é minha. Alguns aqui Deus está dizendo: eu tenho uma promessa para você. Essa promessa significa reconstrução. Zé Luiz, vai dar trabalho, uma terra abandonada há 70 anos. Vai dar trabalho? Vai. Vai ter que reconstruir casa? Vai. Vai ter que capinar mato? Vai. Mas é a terra da tua promessa. Deus está dizendo a algumas pessoas: vocês querem viver um tempo de colheita? Reconstrua. Pague o preço. Está na hora de sair do tempo de exílio e viver a tua promessa na terra da promessa. Naquele dia, o shofar toca na Babilônia. O povo judeu se reúne na porta da Babilônia. Ciro é marcado na história como aquele que libertou o povo de Israel. E eles começam a cantar um cântico na saída da Babilônia. E esse cântico é um cântico hoje de Pentecostes sobre a tua vida. Posso ouvir o glória a Deus? Coloca no telão para mim, por favor, Salmo 126. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem? Sonho. A primeira coisa que Deus vai restaurar na tua vida, na tua reconstrução, são os seus sonhos. Levante suas duas mãos. Seja bem-vindo a Pentecostes. A tua colheita, querido, começa a partir de um grande sonho. E eu quero profetizar e dizer: Deus está levando você para a terra da tua promessa. Lá você tem velocidade, lá você tem uma palavra, e lá você está autorizado a reconstruir. Então, que o Senhor restaure sonhos aqui nessa noite. Quem recebe, diga glória a Deus. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pela quais nós estamos o quê? Peraí. Pela qual nós estamos o quê? Alegres. Ei, Deus quer restaurar a tua alegria nesse lugar. Eu quero que quem estiver lá atrás, toda a equipe, olhe para mim. Nós precisamos ter alegria de cultuar ao Senhor.
A gente não pode chegar na casa do Senhor achando que é mais um culto. Eu vou lá dia de domingo, espero que acabe cedo, eu quero voltar logo para casa. Não, estar na presença do Senhor é uma honra. Eu vou repetir então. Por isso nós estamos o quê? Peraí, por isso nós estamos o quê? A última vez, respira fundo aí. Por isso nós estamos aqui o quê? Alegres. É aqui que Deus recarrega a nossa bateria. Aqui que é o lugar, aqui que começa a tua colheita. Faz um teste. Pega o pior dia da tua vida e corre para dentro de uma igreja. Duvido que você saia da mesma maneira. Porque quando você entra por aquela porta, vai ter um obreiro te dando um abraço e vai ser usado para falar de Deus com você. Quando você sentar nessa cadeira, alguém na hora do louvor, querido, vai ministrar uma canção que vai arrebatar o teu coração. Quando você sentar para ouvir a palavra, Deus vai falar com você através da palavra. E quando acabar o culto, você vai falar assim: Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe até este lugar. Porque se eu fosse para outro lugar, eu já tinha tirado a minha vida. Mas aqui Jesus é a vida. Por isso nós estamos alegres. O povo está saindo da Babilônia. 70 anos de cativeiro, o povo está voltando para a tua terra. Eles estavam celebrando, dizendo: é hora de voltar para casa. Mas venhamos e convenhamos, a maioria nem sabia o que era Israel depois de 70 anos. Né? Mas só o fato de voltar para casa significa muito. Olhe para mim, você tem o direito hoje de desistir de tudo. Mas eu te dou uma segunda opção: reconstrua. Pague o preço de reconstruir. Não é fácil, não é. Mas se você entender que o projeto de Deus é reconstruir histórias, reconstrua a tua história nesse lugar. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Aí, irmão, eles estão celebrando, voltando para casa. Estamos voltando para Israel, chegar em Jerusalém. Versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Versículo 5: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. 6: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, a sua colheita. Termino aqui. Eles chegaram em Israel, estava tudo destruído, irmão. Mas eles estavam alegres de voltar para casa. Eles estavam alegres. Quem não faz corpo mole dentro da Babilônia, trabalha duro, não negocia princípios, não se vende, não se corrompe na Babilônia. Calma, Deus está preparando uma libertação para você. E muito em breve você vai pisar na terra da tua promessa e vai falar assim: valeu a pena ser fiel na Babilônia. Tem pessoas aqui que estão vivendo talvez uma vida que não é sua, estão vivendo o seu plano B, C ou D. Vou repetir: não se corrompa, não se venda. Porque mesmo vivendo o plano B ou C da tua vida, Deus vai te fazer crescer, prosperar e multiplicar em nome de Jesus. Mas quando você pisa na terra da tua promessa, a promessa é: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo a sua colheita. É tempo de tabernáculo, é tempo da colheita. E eu quero te dizer, querido, que você pode estar celebrando ou pode estar chorando, mas vai ter uma colheita para você. Se coloque de pé em nome de Jesus e aplauda bem forte o nome do Senhor. Mais forte em nome de Jesus.